Oi, pessoal! Meu nome é Daniele, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, aqui da UFV. Sou orientada pelo professor Eduardo, que me convidou para falar um pouquinho para vocês hoje sobre os antioxidantes, dando continuidade aí à aula de aditivos. Bom, gente, e eu começo a nossa aula de hoje perguntando para vocês se vocês conseguem se lembrar de algum alimento que não se deteriora naturalmente. Vocês vão ao mercado, compram um determinado tipo de produto e daqui a uma semana, um mês, 2 meses, um ano, esse alimento ele está igualzinho em relação à textura, à cor, ao sabor, ao cheiro. Vocês conseguem pensar em algum alimento assim? Bom, gente, na impossibilidade de uma interação direta com vocês, eu já adianto que a resposta é não. Todos os alimentos, gente, eles são passíveis de processos de deterioração, seja ela química ou microbiológica. E o principal processo de deterioração química que os alimentos eles sofrem durante o armazenamento é a oxidação de lipídios. Na maioria dos casos, esse processo, gente, ele é indesejável, uma vez que ele causa alterações no sabor, ele gera um odor desagradável, conhecido como ranço, né? Além disso, ele também provoca alterações na aparência e em outras características físicas do alimento. Existem algumas exceções, como a oxidação em alguns tipos de queijo, né? Que nesse caso é desejável. Porém, gente, normalmente a oxidação de lipídios ela não é desejável. E lembrando que a maioria dos alimentos que fazem parte da dieta humana, ela possui certa quantidade de lipídios. Até mesmo a batata, que não é considerada um alimento gorduroso, não estou falando da batata frita, tá, gente? Até mesmo a batata, ela contém aproximadamente 0,1% de lipídios, né? Que são encontrados principalmente na sua membrana celular. Então, normalmente, a oxidação ela não é desejável, ela produz esse odor desagradável de ranço. Muitas vezes esse odor ele serve como um aviso para o consumidor que o alimento ele já está impróprio para o consumo. E isso, gente, pode gerar perdas muito grandes na indústria, que tenta sempre minimizar os efeitos negativos dos processos oxidativos em alimentos. Então, para os alimentos em que a oxidação ela não é desejável, são adicionadas substâncias químicas denominadas antioxidantes, que serão o tema da nossa aula de hoje. Então, primeiro, gente, para entendermos melhor sobre os antioxidantes, nós precisamos relembrar as reações de oxidação de lipídios. A oxidação lipídica, gente, ela é constituída de 3 fases principais. Nós temos primeiro a iniciação, a propagação e o término. A iniciação, gente, ela ocorre quando um átomo de hidrogênio ele é retirado, aqui ó, vou mostrar para vocês, ele é retirado da molécula de ácido graxo, levando à formação de um radical livre, representado aqui pela letra R. Já na propagação, gente, essa fase ela é caracterizada pela reação em cadeia de radicais livres, né, formados anteriormente, com um alto consumo de oxigênio e um alto teor de peróxidos, alto teor de formação de peróxidos. E essa fase ela também é caracterizada pelo início das alterações de aroma e sabor característicos. Os radicais peróxidos, gente, eles podem retirar um hidrogênio de uma molécula de ácido graxo não oxidada e é chamada de reação em cadeia, gente, porque eles podem participar tanto das reações de decomposição quanto da formação de novos radicais livres. E por fim, nós temos as reações de terminação, né? Onde 2 radicais eles se combinam e formam produtos estáveis. E essas reações de iniciação citadas, gente, elas podem ser promovidas por 2 grupos de fatores: pela absorção de energia e pelas reações de oxirredução. Então, vamos relembrar um pouco as reações de oxirredução e o conceito de NOx.
E para falarmos de NOx, nós temos que relembrar a eletronegatividade, gente. Lembrando que a eletronegatividade ela está relacionada à tendência de uma espécie química de adquirir carga negativa, ou seja, de ganhar elétrons. E é ela que define, gente, a posição dos elétrons compartilhados, em qual átomo que esses elétrons estarão mais próximos. E quando falamos, por exemplo, então, de polo positivo e negativo, nós estamos falando de um direcionamento para onde os elétrons estão indo. Quando eu falo que um polo ele está mais positivo, quer dizer que ele está deficiente de elétrons. E quando eu falo que um polo está mais negativo, significa que ele está com os elétrons mais pertinho daquele elemento, naquele momento, entenderam? Essa lista em ordem decrescente que eu coloquei para vocês no slide de eletronegatividade, ela vai nos ajudar no cálculo do NOx. Um exemplo para entendermos melhor. Esse carbono do metano, né, CH4, dessa primeira fórmula aqui, ele está fazendo as 4 ligações com o hidrogênio. Segundo a nossa fila de eletronegatividade, o carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, isso quer dizer que o carbono ele ficará com o polo mais negativo, tendo então uma carga parcial negativa. Já a carga positiva, essa carga parcial positiva, ela vai estar no hidrogênio. O mesmo vai ocorrer nas outras 3 ligações que o carbono faz com o hidrogênio. Então, a somatória das cargas parciais do carbono aqui vai ser menos 4, né? Tem essas 4 cargas parciais negativas, a somatória vai dar menos 4. Então, nesse caso aqui, o NOx do carbono é menos 4. Lembrando que o carbono ele tem um NOx variado, ele pode variar de menos 4 até mais 4. Então, outro exemplo um pouquinho mais complexo para vocês. Esse primeiro carbono aqui do propanol, né, que nós temos essa segunda estrutura, esse primeiro carbono ele está ligado a 3 hidrogênios. E nós vimos no exemplo anterior que como o carbono ele é mais eletronegativo, então teremos uma carga parcial negativa para cada carbono em questão e uma carga parcial positiva para cada hidrogênio. Só que agora, gente, nós temos um carbono ligado a outro carbono. E se são 2 carbonos, esses carbonos eles não vão se diferenciar entre si quanto à eletronegatividade. Então, nós vamos atribuir a esse segundo carbono, a essa ligação, né? A esse segundo carbono referente à ligação que ele faz ao hidrogênio, uma carga zero, uma carga nula. O mesmo vai acontecer com o segundo carbono. Já no terceiro carbono, acontece algo semelhante em relação à ligação carbono-hidrogênio. Pronto, só que agora, gente, nós temos um carbono ligado ao oxigênio. E como o oxigênio, né, olhando aqui a nossa fileira de eletronegatividade, como o oxigênio ele é mais eletronegativo, a carga parcial ela vai ser atribuída ao oxigênio e a carga parcial positiva ao carbono. Nesse caso, vamos calcular o NOx médio dos carbonos, que nada mais vai ser do que a média aritmética dos NOx de todos os carbonos. Então, no primeiro carbono aqui, nós temos 3 cargas negativas e uma carga zero. Então, carga desse primeiro carbono, o NOx desse primeiro carbono vai ser menos 3. O segundo carbono, nós temos 2 cargas parciais negativas, então, o NOx do segundo carbono vai ser menos 2. No terceiro carbono, nós temos uma carga parcial de menos 1, porque nós temos, né, 2 cargas parciais negativas, uma positiva e uma nula. Então, vamos fazer a média aritmética o NOx vai ser a média aritmética desses carbonos, então vai ser menos 3, menos 2, menos 1 dividido por 3, que vai dar menos 2. Não quer dizer que cada carbono tem esse NOx, tá, gente? Esse é um NOx médio. Ações de oxirredução,
elas envolvem a transferência de elétrons entre átomos, entre íons ou moléculas e provocam mudanças nesse número de oxidação, uma vez que ocorrem com o trânsito de elétrons. Lembrando, gente, que quando nós falamos em oxidação, nós estamos nos referindo à perda e quando falamos em redução, eu estou me referindo ao ganho de elétrons. E como em uma transformação química o número de elétrons ele se mantém constante, a oxidação e a redução ocorrem simultaneamente. Então, é possível falar que uma oxidação aconteceu sozinha? Toda reação de oxidação, gente, ela está associada a uma redução e vice-versa, porque não é possível assim que um elétron ele simplesmente se perca no espaço, isso não acontece. Então, essas reações de oxirredução, gente, elas são catalisadas por metais de transição e elas são capazes de romper a barreira eletroquímica, né, entre o oxigênio e as moléculas de ácido graxo insaturado que constituem os iniciadores da oxidação lipídica. Então, gente, nós vimos que a reação de oxidação de lipídios ela ocorre na presença de oxigênio. Sendo assim, nós sabemos que os processos oxidativos eles ocorrem em todos os organismos expostos a ambientes oxigenados. Geralmente, os sistemas biológicos, eles desenvolvem, já desenvolveram diversas defesas antioxidantes a fim de se proteger, né? São chamados sistemas antioxidantes endógenos. Porém, as operações, na verdade, né, de processamento de alimentos, elas podem remover esses antioxidantes ou mesmo causar um estresse oxidativo ali no meu alimento, que vai acabar superando esses sistemas antioxidantes endógenos existentes. Então, gente, é comum que na indústria nós incorporemos algum sistema de proteção antioxidante adicional a alimentos processados. Gente, olhando então aqui esse esquema geral da reação de oxidação de lipídios em alimentos, né? Lembrando que tudo pode começar quando eu tenho oxigênio em excesso no meio, que em contato com energia, essa energia na forma de luz, de temperatura. Então, esse oxigênio em contato com essa energia, ele vai se transformar em oxigênio singlete, que é o mais reativo. E esse oxigênio singlete em contato com o alimento, ele reage. Ele vai formar hidroperóxido, que por sua vez vai se degradar, vai formar novos radicais livres que vão gerar essa reação em cadeia, vão promover a continuidade dessa reação de oxidação, seja do óleo, da gordura. Também vai provocar a formação de diferentes aldeídos voláteis, esses aldeídos que são os responsáveis, né, por conferir esse odor de ranço característico da reação oxidativa. Então, gente, olhando essa reação aqui, onde vocês acham que nós podemos agir com o objetivo de inibir, de minimizar a reação, essa taxa de oxidação, de reação de oxidação, olhando no início dessa reação? Bom, gente, primeiro nós podemos modificar a quantidade de oxigênio no ambiente. Se nós temos uma menor quantidade de oxigênio, nós vamos ter menos reagente para a reação acontecer. Mas como que nós podemos fazer isso dentro da indústria? Como que nós podemos diminuir essa quantidade de oxigênio em contato com o alimento? Através do uso de embalagens a vácuo. Então, esse, gente, é um dos objetivos das embalagens a vácuo. Nela, a quantidade de oxigênio vai ser menor, o que vai acabar retardando o processo oxidativo e aumentando a vida de prateleira, né, do meu produto. Além disso, esse tipo de embalagem ele tem um plus, né, gente? Uma vez que o oxigênio ele não vai estar disponível para as reações oxidativas e também não estará disponível para as reações de micro-organismos aeróbios. Então, nesse caso, a embalagem ela é um método de conservação que age em diferentes frentes, sendo uma delas contra a oxidação. Qual que é o outro ponto que eu posso mexer? Eu posso agir, gente, sobre a temperatura, sobre a exposição, contra a exposição à luz que o meu alimento está submetido.
A temperatura e a luz, gente, elas são duas propriedades físicas do ambiente que interferem diretamente na velocidade da propagação da reação de oxidação. Então, o aumento da temperatura, ele geralmente aumenta a velocidade da oxidação dos meus lipídios presentes no alimento. Quando eu frito um alimento em óleo muito quente, por exemplo, o aumento da temperatura vai gerar uma maior aeração do meu óleo, então eu vou ter uma maior quantidade de oxigênio ali presente, o que vai acelerar a oxidação. Só que agora, gente, o próximo passo em que eu poderia atuar seria na disponibilidade de íons metálicos, né, que são catalisadores da reação. Só que aqui vai começar o meu problema, gente, porque aqui a reação ela já está acontecendo, eu já não estou mais no início da reação. Eu não consigo mais interrompê-la só com os métodos físicos. Interrompê-la não, minimizá-la, né? Com os métodos físicos que eu citei anteriormente. Uso de embalagem diferenciada, opaca, uso de refrigeração. Aqui, gente, eu já tenho inclusive a formação de radicais livres. Depois de formado, nós não conseguimos interromper a sua reação. Então, é nesse momento que nos surge como alternativa os antioxidantes. Então, gente, segundo a Anvisa, lembrando que a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a agência reguladora aqui do Brasil, então, segundo a Anvisa, os antioxidantes são as substâncias capazes de retardar o aparecimento de alterações oxidativas nos alimentos. Então, vocês podem se perguntar como que esses antioxidantes eles agem? Então, gente, esses compostos, eles agem para aumentar a estabilidade oxidativa dos alimentos e atuam de diversas maneiras. Eles podem agir no controle de radicais livres, sendo nesse caso chamados de antioxidantes primários. Eles também podem agir no controle de intermediários da oxidação, como por exemplo os hidroperóxidos, né, que são os primeiros radicais formados que se degradam e liberam novos radicais livres e continuam essa reação em cadeia que nós vimos. Os antioxidantes, eles também podem agir no controle de pró-oxidantes. Quais que são os pró-oxidantes, gente? Lembrando, né, os metais, né, que atuam como acelerantes das reações de oxidação. Além disso, nós também temos os antioxidantes sinergísticos, que são substâncias com pouco ou nenhuma atividade antioxidante que podem aumentar a atividade dos antioxidantes primários quando usados em combinação adequadas com eles. Nós vamos ver diversos exemplos ao longo da nossa aula desse tipo de antioxidante, né, que geralmente é usado em conjunto com outro para aumentar a capacidade antioxidante dentro do alimento. Então, gente, vamos começar falando um pouquinho sobre os antioxidantes primários. Qual que é o princípio de ação dos antioxidantes primários? Ou seja, como que eles interrompem a propagação da reação oxidativa, gente? Bom, os antioxidantes primários, eles doam o hidrogênio para a espécie reativa, deixando-a estável e inibindo a propagação da reação em cadeia. Então, dessa maneira, vão ser formadas espécies inativas e um radical inerte. Esse radical, gente, ele é estabilizado por ressonância e não tem a capacidade de iniciar ou de propagar a reação oxidativa. Então, vamos ver, gente, agora alguns exemplos de antioxidantes primários, começando pelos sintéticos. O fenol, ele não é um bom antioxidante, gente. Porém, quando nós adicionamos a estrutura ao anel fenólico, grupos substituintes, a atividade antioxidante, nós conseguimos aumentá-la. Então, a maioria dos antioxidantes sintéticos, eles são compostos fenólicos substituídos. Em alimento, os antioxidantes fenólicos sintéticos de uso permitido, eles se restringem a 4 tipos, que nós veremos. Então, a escolha, né? Qual desses utilizar? Essa escolha ela vai ser determinada com base nos requerimentos tecnológicos do meu alimento. E geralmente são feitas combinações entre os diferentes tipos de antioxidantes, de maneira que essa combinação ela gere uma melhor atividade antioxidante do que
o antioxidante isoladamente. Então, nós temos o primeiro exemplo, o BHA. O BHA, gente, ele é mais efetivo como antioxidante em gorduras animais do que em óleos vegetais. Ele tem uma estabilidade térmica boa, porém, quando submetido a temperaturas elevadas, ele confere um sabor desagradável ao alimento. Ele é muito utilizado, por exemplo, em óleo de coco, óleo de palma. Porém, gente, o BHA e o BHT, eles são sinergistas entre si. O BHA, ele age como sequestrante de radicais peróxido, enquanto o BHT, ele age como sinergista, ele consegue regenerar os radicais BHA. E ambos, tanto o BHA quanto o BHT, eles são muito voláteis. Porém, essa volatilidade do BHA e do BHT, ela acaba por ser uma propriedade vantajosa em alimentos que contêm baixo teor de gordura. Por que isso acontece? A adição de pequenas quantidades de BHA e BHT ao produto antes do cozimento ou durante a secagem, gente, ela provoca a dispersão através da volatilização. Então, isso vai acabar resultando na proteção do produto durante o processamento e o armazenamento. E esses produtos, eles também podem ser estabilizados pela adição de elevadas concentrações de antioxidante na parede interna das embalagens. Por quê? O antioxidante, ele entra em contato com a porção de gordura do meu produto de forma mais eficiente por volatilização. O BHT, gente, ele é muito utilizado e possui propriedades similares ao BHA. Entretanto, gente, ele não é tão efetivo como o BHA em razão da presença desses dois grupos butil. Esses grupos, eles vão conferir um maior impedimento estérico em relação ao BHA, além dele ser vaporizado mais facilmente, né, durante o aquecimento. Então, o BHT, ele também tem um efeito protetor menor do que o BHA. O BHA, ele tem uma habilidade de ser um antioxidante que sobrevive a processos tecnológicos, principalmente aquecimento. Então, ele consegue transferir, gente, essa atividade estabilizante para o produto final. Outro exemplo que nós temos é o do TBHQ. Ele é mais eficaz em óleos vegetais em relação à gordura animal quando comparado com o BHT e o BHA que nós vimos anteriormente. Ele é considerado o melhor antioxidante para óleos de fritura porque ele tem uma estabilidade térmica muito boa, ele proporciona uma excelente estabilidade para produtos acabados. Outro exemplo é o propilgalato, né, galato de propila, que o PG, gente, ele tem um poder muito baixo para estabilizar alimentos fritos, massas assadas e biscoitos, porque ele tem uma estabilidade térmica muito ruim. Ele se decompõe já acima de 148 graus Celsius. Porém, ele é muito utilizado em embutidos, como por exemplo, o salame. Então, sempre, gente, deem uma olhadinha quando vocês forem ao mercado, nesses produtos que nós estamos estudando, deem uma olhada na lista de ingredientes, que provavelmente vocês vão encontrar muito desses antioxidantes que nós estamos estudando hoje. O PG também, gente, ele forma complexos de coloração violeta com o íon ferro, que vai resultar na descoloração do produto, que é uma coisa que eu não quero para o meu produto. Então, o PG ele vai ser sempre utilizado em combinação com complexantes como o ácido cítrico, né? Então, o complexante ele vai aprisionar o íon ferro, que não vai ficar disponível para formar esses complexos com o PG que causam essa descoloração indesejável no meu produto final. Então, gente, nós vimos
os antioxidantes sintéticos, que tem vários tipos desse tipo de antioxidante. Tem um que é mais estável à temperatura, outro é menos estável. Eu tenho um que é mais hidrofílico, outro que é menos hidrofílico. Então, eu tenho aí, geralmente, os produtos sintéticos, né? Eles são formados, eles são produzidos, geralmente o custo de produção é menor. Então eu vou escolher um antioxidante sintético, vou colocar uma quantidade muito grande desse antioxidante no meu produto, que aí eu vou ter o meu produto ali, nossa, vai durar anos, vai ter uma vida de prateleira enorme. Eu posso fazer isso? Não posso, né, gente? Alguns estudos toxicológicos, eles têm demonstrado a possibilidade desses antioxidantes apresentarem efeito carcinogênico, né? Experimentos feitos com animais demonstram esse efeito. Então, por isso, o uso desses antioxidantes em alimentos, ele é limitado. Inclusive, o TBHQ que nós vimos, no Canadá, ele é proibido, o seu uso é proibido. No Brasil, gente, o uso desses antioxidantes, ele também é controlado. Nós temos uma quantidade, uma concentração máxima permitida. Por exemplo, quando eu tenho somente um tipo de antioxidante no meu produto, a concentração máxima que ele pode estar presente é de 0,01%. Quando eu tenho mais de um, né, aqueles sinergéticos entre si, a concentração máxima é de 0,02%. Lembrando que essa porcentagem ela é dada em cima da quantidade de gordura presente ali no meu alimento. Então, gente, nós temos esse problema desses estudos que indicam essa atividade carcinogênica. E além disso, tá aí um boom, né, do conceito de saudabilidade. Cada vez se ouve falar mais. Muitos consumidores eles têm preferência por compostos naturais na formulação dos alimentos que eles consomem. Muitas vezes só de ter o termo natural vinculado ao produto, só isso é uma ferramenta de marketing utilizada pelas indústrias que vem dado certo e que é uma tendência cada vez mais crescente, uma tendência de mercado cada vez mais crescente. Então, gente, alguns antioxidantes naturais, eles são utilizados como aditivos e além de ter essa função de aditivo, de antioxidante, eles possuem outras funcionalidades que são benéficas para a saúde, porque eles conseguem impedir que moléculas do nosso corpo sejam oxidadas, prevenindo o envelhecimento precoce, prevenindo determinados tipos de doenças. Porque, gente, assim como os alimentos, nós também estamos em contato com o oxigênio, nós precisamos dele para sobreviver, mas ao mesmo tempo nós sofremos processos oxidativos que provocam envelhecimentos, provocam doenças. E esses antioxidantes naturais, eles são constituídos normalmente por flavonoides, por polifenóis presentes em alimentos, em bebidas. A quercetina, por exemplo, gente, é o principal flavonoide de baixo custo encontrado na nossa dieta. Ela é encontrada em frutas como maçã, em cerejas, em outros alimentos como cebolas, alcaparras. Nós temos também a naringina, que é muito encontrada em frutas cítricas. Muitos estudos, gente, correlacionam o consumo de naringina com uma diminuição do nível de triglicerídeos, de colesterol, também a correlacionam com a prevenção do desenvolvimento da resistência à insulina, entre outros benefícios. Um exemplo de composto fenólico é o resveratrol, que é um polifenol que pode ser encontrado principalmente nas sementes de uva, no vinho tinto. Bom, gente, então nós temos também os antioxidantes conhecidos como agentes quelantes, chamados, né, de sequestrantes, que são moléculas que se ligam aos metais, que nós dissemos que tem essa capacidade de catalisar as reações oxidativas. Então, eles meio que aprisionam esse metal e o tornam inativo. O ferro e o cobre, eles são exemplos de metais de transição pró-oxidantes, né? Que são muito importantes porque eles têm essa capacidade de acelerar a oxidação de lipídios
pela promoção da decomposição de hidroperóxidos. E dentre os dentre os exemplos desse tipo de antioxidante, nós temos o EDTA e o DTPA. Na primeira figura, gente, nós conseguimos ver, né, um metal representado pela letra M, e ele está aprisionado, né, pelo agente quelante EDTA. Esse antioxidante, ele é usado, por exemplo, na produção de pães, de massas, de enlatados. Por fim, nós temos a classe dos antioxidantes que agem como agentes removedores de oxigênio. São compostos que atuam capturando o oxigênio presente no meio através de reações químicas, estáveis, tornando-os consequentemente indisponíveis, gente, para atuar como propagadores da autooxidação. Nós temos como exemplo o ácido cítrico, o ácido ascórbico. O ácido ascórbico, ele pode atuar, todos esses podem atuar como agentes sinergísticos, né, na regeneração de antioxidantes primários. O ácido cítrico, gente, além de oxidante, ele possui uma função acidulante, ele proporciona, né, um sabor ácido, refrescante em alimentos e bebidas, muito utilizado em sucos de fruta, frutas em lata, manteiga, queijos processados. Nós temos também o ácido ascórbico, também é conhecido como vitamina C, né, gente? Ele é muito utilizado como antioxidante em diversos produtos, como frutas e vegetais processados, carne, peixes, derivados lácteos, bebidas. Ele funciona como um removedor de oxigênio, gente, porém, quando ele é oxidado, ele é oxidado a deidoácido ascórbico, que vai atuar sinergisticamente com os agentes complexantes e também na redução, gente, de produtos indesejáveis da oxidação. O palmitato de ascorbila, ele é obtido a partir do ácido ascórbico e do ácido palmítico, porém, ele é muito pouco solúvel em óleos. E para aumentar esse poder de dissolução, é necessário o uso de altas temperaturas e de agentes solubilizantes. Ele é encontrado em alimentos, por exemplo, à base de batata, né? Como purê de batata industrializado, e ele tem uma boa solubilidade em meios lipofílicos, ao contrário dos outros ácidos. É uma característica interessante do palmitato de ascorbila. Então, gente, nós falamos dos ácidos orgânicos, mas nós temos outros. Temos o ácido lático, ácido málico, ácido tartárico, succínico, fumárico, adípico. E esses ácidos, gente, esses ácidos, eles exercem essa ação antioxidante, mas também agem como antimicrobianos, contribuem para o sabor, conseguem regular a acidez dos alimentos, então são muito utilizados também na indústria. Bom, gente, e dentre essa variedade de antioxidantes que nós vimos na nossa aula de hoje, qual escolher? Como que eu vou escolher esse meu antioxidante? É de extrema importância, gente, conhecermos tudo o que está relacionado tanto a eles quanto aos alimentos ao qual eles serão empregados. Então, com relação às características do meu alimento, eu tenho que saber a natureza do meu lipídio, qual que é o número de insaturações, uma vez que quanto maior o número de insaturações, maior vai ser a chance de se iniciar uma reação de oxidação. Eu também tenho que ter em mente qual que é a composição do meu alimento. Por que, gente, composição? Eu tenho que saber ali se existe algum pró-oxidante no meu alimento, se existe qual que é a concentração de íons metálicos, se eles estão disponíveis para sofrer as ações de oxidação. Eu preciso saber também qual que é o estado físico do meu alimento, como que o estado físico do meu alimento ele vai influenciar a forma de aplicação do meu antioxidante. Esse antioxidante ele vai ser aplicado por imersão, por aspersão, diretamente ali na composição, na fórmula do meu alimento. Além disso, eu tenho que saber
Como que o meu alimento ele vai ser armazenado? Esse alimento ele vai estar armazenado em uma grande quantidade, em uma atmosfera com grande quantidade de oxigênio. Esse alimento ele vai ser armazenado em uma em uma embalagem translúcida, em uma embalagem opaca. Qual que é a temperatura que o meu alimento ele vai ser armazenado? É a temperatura ambiente? É refrigerado? Então, tudo isso vai influenciar na hora de escolher o antioxidante. E da mesma forma, gente, é importante estudar a estrutura do meu antioxidante. Como que esse antioxidante ele vai se comportar frente a essas características do alimento? Então, eu preciso saber, esse antioxidante, ele tem propriedades hidrofílicas, lipofílicas? Porque, gente, uma interação com a margarina, ela vai ser totalmente diferente de uma interação com um alimento cárneo, ou então com um molho, por exemplo. Qual que é o modo de ação? Ou seja, é um complexante de íons metálicos? É um bloqueador de radicais livres? Qual que vai ser a função daquele antioxidante ali no meu alimento? Quais que são as propriedades físicas do meu alimento, do meu antioxidante? Esse antioxidante, ele é volátil? Se ele é volátil e o meu alimento passa por um tratamento térmico, eu posso adicionar o meu antioxidante antes desse tratamento térmico, ele vai aguentar, ele vai estar presente no meu produto final, porque é muito importante, gente, que esse antioxidante ele esteja presente no produto final para que ele consiga retardar a reação de oxidação durante o armazenamento do meu produto. Não adianta nada eu colocar um antioxidante com uma capacidade antioxidante altíssima, porém, esse antioxidante é muito volátil, o meu produto passa por esse tratamento térmico e no começo ali do processamento esse antioxidante ele não vai estar mais presente, de nada vai adiantar. Esse antioxidante ele é solúvel, ele é hidrossolúvel e meu alimento contém grande quantidade de gordura, não vai adiantar. Além disso, gente, eu tenho que ter consciência que o meu antioxidante ele tem que estar dentro do que a legislação exige. Ele tem que ser eficaz em baixas concentrações. Ele tem que ter uma ausência de efeitos indesejáveis na cor, no odor, no sabor do meu produto. De nada adianta um antioxidante com uma atividade antioxidante altíssima que vai aumentar em meses a vida de prateleira do meu produto, mas vai descaracterizar totalmente o meu produto. Eu vou estar ali ingerindo, consumindo o produto, eu não vou estar nem reconhecendo, ou então eu vou estar reconhecendo, nossa, esse produto ele não tem esse gosto, ele está com um gosto diferente. Além disso, ele tem que ser compatível com o alimento e de fácil aplicação. Imagina uma atividade antioxidante altíssima, mas é muito difícil de ser aplicado ao meu produto. Ele tem que ser estável nas condições de processamento e armazenamento, porque eu tenho que ter em mente que a oxidação ela pode ser acelerada ali durante o meu processamento, mas durante o armazenamento, essa oxidação ela também ocorre. Então, essa atividade antioxidante ela tem que ser boa para a indústria, para conseguir terminar um produto, e para o consumidor, né? Para conseguir comprar um produto e conseguir que ele tenha ali uma vida útil desejável. Temos que ter em mente também o que eu já falei para vocês dessa preferência dos consumidores por produtos naturais. Se eu tenho ali, eu posso adicionar um antioxidante sintético e um natural, dá para aplicar aquele natural? O consumidor ele está preferindo esse tipo de produto. Porém, nós caímos dentro do custo. Vai aumentar o custo tanto de produção quanto do produto final? Então, tem que balancear todas essas questões na escolha de um antioxidante. E, gente, como que eu vou adicionar o antioxidante ao meu produto? A forma de aplicação ela vai depender do produto. Então, por exemplo, a grande maioria das gorduras de origem animal, ela passa por um processo, por uma etapa, né, de desodorização para remoção de compostos voláteis e achos graxos livres.
Porém, os antioxidantes fenólicos, eles são voláteis nas condições do processo de desodorização. Então, a adição ela deve ocorrer após essa etapa, né? Durante a etapa de resfriamento. Para a banha de porco, quando ela é comercializada em seu estado natural, né? Ou seja, sem essa etapa de desodorização, pode-se fazer a adição de uma solução de antioxidante à gordura aquecida com agitação. Em relação aos óleos vegetais, gente, todos eles passam por essa etapa de desodorização que eu citei, que acontece na gordura animal. E a adição da formulação contendo o antioxidante, ele também deve ocorrer durante o resfriamento. E quando se utiliza o óleo vegetal em fritura, gente, é importante levar em consideração o aspecto da volatilização e decomposição dos antioxidantes em temperatura elevada. Por exemplo, eu estou ali fritando uma batata. Durante o processo, né, de fritura, como eu estou em uma temperatura muito elevada, além de uma absorção elevada da gordura pela batata, vai ocorrer essa volatilização do antioxidante presente no óleo. Então, eu tenho que estar sempre adicionando mais óleo e trocando aquele óleo para ter uma atividade antioxidante presente. Os cereais e produtos desidratados, a incorporação de antioxidante nesse tipo de produto, gente, é mais complicada, uma vez que há uma dificuldade do antioxidante entrar em contato com a fase gordurosa. No caso de cereais, gente, o antioxidante ele é incorporado em níveis elevados na parte interna da embalagem, a qual está condicionado. Com a volatilização do antioxidante à temperatura ambiente, vai ocorrer uma difusão gradual para o meu produto. Uma outra forma, porém menos satisfatória, é através da aplicação do antioxidante diretamente no produto em forma de spray. Porém, é menos satisfatória, por quê? Porque é mais difícil de eu conseguir distribuir o meu antioxidante de maneira mais uniforme. Além disso, pode gerar uma certa umidade ali nesse produto, né, que é uma consequência indesejada. Falando um pouquinho dos peixes, gente. O principal problema da instabilidade de peixe, gente, é de origem microbiológica e não oxidativa. Então, antes mesmo, né, de ocorrer a oxidação da gordura ali presente no peixe, o meu produto ele vai estragar, né, já vai se deteriorar em razão da atividade microbiológica. Além disso, há uma dificuldade, né, de penetração do meu antioxidante e o óleo de peixe ele é muito insaturado, gente. É muito difícil descontrolar a autooxidação nesse tipo de produto. Por fim, as carnes processadas, fatiada, picada, moída, triturada, geralmente pode-se fazer uma estabilização através da adição de antioxidantes, como por exemplo o BHA e o ácido cítrico, né, que geralmente é dispersado na superfície e vai migrar com o tempo para a fase gordurosa. Bom, gente, o que eu tinha para falar hoje para vocês sobre antioxidante é isso. Muito obrigada!